E aí galera, meu nome é André Delia, muita gente aí já me conhece de outros projetos que eu financiei coletivamente e eu tô aqui hoje para apresentar para vocês o projeto Sertão Velho Cerrado, 40 milhões de anos em um filme. O Cerrado é rico, o Cerrado é milionário. E se vocês for nesses campos aí, nesses cerrados, essas lagoas aí, pra vocês verem as flores agora, é riquíssimo. Através do Cerrado a gente tem a água, tem a vida, tem o sustento, tem tudo através do Cerrado. É um projeto de cinema, mas é também um grande pedido de ajuda. O pessoal da Fundação Mais Cerrado e muita gente da sociedade civil preocupada com a destruição do Cerrado foi quem me chamou para fazer esse filme, me convidou para fazer esse filme. E eu aceitei, claro, saí para filmar do jeito que dava, com a grana que tinha. E a gente conseguiu fazer um filme lindo, com muito esforço, muita gente trabalhando de graça, trabalhando por pouco. Dinheiro de patrocinadores, timidamente, algum dinheiro do fundo setorial também para poder fazer o filme. E agora que o filme está pronto, a gente não tem um centavo para lançar o filme, para distribuir o filme, para fazer essa peça de informação, o cinema pedrada, chegar nas escolas, nas universidades, e no cinema convencional também, porque a gente sabe que sem essa parte do cinema convencional é muito difícil também atingir a imprensa. E estamos nessa luta pelo Cerrado aí. A APA de Pouso Alto, ela é a maior APA do estado de Goiás, tá? Ela tem 872 mil hectares, que é um dos últimos refúgios de cerrado em pé no país. Nós somos aqui o que sobrou do Cerrado brasileiro. O que sobrou dessas terras que levaram milhões de anos para crescer e que foram destruídas no Goiás inteiro, no Mato Grosso inteiro, Minas Gerais inteiro, no Brasil inteiro. E espero que vocês gostem do projeto, que vocês gostem do filme. Queria só lembrar que o Cerrado é um bioma importantíssimo que tem sido muito ignorado pelo público e é um bioma com espécies muito especiais, especializadas, muito antigas. E a gente está perdendo isso não tem volta, né? Os cientistas dizem que já chegamos no patamar de perda de biodiversidade irreversível, o que quer dizer que esses cientistas acreditam que o Cerrado não retorna mais a ser o que ele era. E é lógico que o ser humano tem muito a perder com isso, né? Principalmente com relação à quantidade de água disponível para abastecimento público. A gente está sabendo também que o avanço da fronteira agrícola e tudo isso que ele traz por trás está minando esse berço das águas. Você corta a árvore do cerrado. A água que é chupada por essas plantas maiores, com essas folhas grandes, que evaporam bastante água durante o dia inteiro, elas acabam. Então, seca aquela área e torna o solo mais seco. O ciclo hidrológico não é só uma função de quanto de chuva que está caindo, mas também qual é o sistema que está recebendo essa precipitação. Então, quando você tira um sistema que tem raízes profundas, que tem uma cobertura bastante diversificada, para um sistema mais simples e que é também um grande consumidor de água, você diminui a capacidade de recarga e a capacidade de afloramento depois dessa água nos cursos de água. Que isso daí é uma das lendas que surgiram aqui, eu não sei qual engenheiro agrônomo que saiu com essa afirmação. Então eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho segurança bastante para dizer que esse balanço hídrico aí, ele é favorável para as áreas de agricultura usando hoje as técnicas que nós usamos. A vegetação exótica, ela não absorve a água da chuva como a vegetação nativa do cerrado. Ela só absorve aquela quantidade de água suficiente para a sua sobrevivência. Por isso que a área de recarga dos aquíferos não existe mais na região do cerrado. A única coisa que segura a água é floresta nativa. Então, quanto mais desmatarmos o cerrado,
menos águas nós vamos ter. No mínimo, 10 rios de médio porte desaparecem por ano no Cerrado. Estou aqui pedindo sua ajuda, por favor, doe para o nosso projeto, doe para o nosso filme. Foi muito difícil, foi muito duro fazer esse filme, produzir esse filme do jeito que a gente fez. E a gente está muito feliz com o resultado, eu estou muito feliz com o resultado. Eu acho que vai ser muito triste ter terminado esse filme e não ter conseguido distribuir, lançar ele da forma que ele merece ser distribuído. E a gente quer fazer uma distribuição para cinema, fazer um plano legal com a O2 Play, mas sobretudo, acima de tudo, fazer uma boa distribuição não convencional, que é esse trabalho de formiguinha nas praças, nas escolas, nos centros comunitários. Você também pode se tornar um embaixador local, participar desse movimento de passar o filme na sua escola, na sua comunidade. E, nossa, obrigado demais por essa força, obrigado demais por essa doação, que seja de R$10, sabe? E a gente tá na campanha Tudo ou Nada, quer dizer que a gente tem um tempo para conseguir o dinheiro, se a gente não conseguir o dinheiro volta para você. Isso porque eu acho que o filme tem muita urgência em ser lançado, não dá mais para esperar, eu não aguento mais esperar, ver tanta coisa acontecer, ver o desmatamento no Cerrado seguir a passos largos, vários projetos de expansão da soja no Goiás, no Mato Piba, nos estados do Mato Piba. E é um filme que dá muita voz também a comunidades tradicionais, a comunidade calunga, a agricultura familiar, enaltece muito esse papel da agricultura familiar para o desenvolvimento socioambiental. Aqui não tem nada de trator e nem veneno. Aqui a gente planta aí, dá por conta própria aí. Tudo é daqui, é feijão, arroz, milho para dar galinha, porco. Meu pai me ensinou eu trabalhar desse jeito. Essa aqui, desse maduro aqui, assim, é minha. Ali já é de outro dono, ali já é outro dono. Acolá já é outro dono. Aí tem milhares de donos aqui, dentro desse local. Nós que plantou. Esse cerrado que tá aí, a gente precisa agarrar ele com todas as forças. E esse movimento desse projeto também traz essa vontade de unir esforços em defesa do cerrado, unir coletivos, pessoas que já estão aí trabalhando em defesa do cerrado, que tem outros projetos, poderem levar esse filme para integrar a campanha deles e fazer eventos, cinedebates nas suas comunidades, na sua rede. Eu acho que quem doou para o filme Belo Monte da Última Guerra, para o filme A Lei da Água, que são os outros dois projetos, com certeza não se arrependeu, porque recebeu suas recompensas e viu o filme tomando o mundo aí, cumprindo com a sua função social também. E é um filme em que trouxe muita gente boa junto também. A gente contou com a ajuda do Prembaba, que é uma liderança espiritual, o Reinaldo Giannichini, o Juliano Casarré, que é um ator muito bom, muito legal, que também ajudou a gente no filme, no projeto, Valéria Pontes, todo o pessoal da Fundação Mais Cerrado, da Rede Contra o Fogo, o pessoal que mora lá em Alto Paraíso, que mora em São Jorge, que mora em Cavalcante, a APA do Pouso Alto, né? Chapada dos Veadeiros é o foco do nosso projeto. Então eu espero realmente que vocês aí em casa se sensibilizem e façam essa doação, e compartilhem o link, porque a gente aqui desse lado, tudo que a gente quer é fazer com que esse filme seja assistido, que ele possa promover a mudança de uma política agrária e uma política agrícola mais condizente com as necessidades do país, com a vocação biodiversa e ecoturística do Brasil. Obrigado.